Boa noite, irmãos. Vocês viram que a partir de hoje estamos inaugurando. Antes de tudo, quero tranquilizá-los, tá bom? Alguns chegaram para mim e falaram: pastor, mas é muita peia que Joel dá no povo, não é? E nós estamos lendo, estamos sentindo pelo menos o vento do chicote quando passa, né? Ok, é necessário que o Senhor haja para com o seu povo na desobediência, como Deus que zela por sua honra, por sua glória. E quando o povo ele se arrepende dos seus pecados, o Senhor se relaciona com esse povo, da maneira que ele é, como ele é Deus. Então, nesta noite eu quero falar para vocês sobre o Deus que se compadece. Na última mensagem nós falamos sobre o Deus que nos conduz ao arrependimento. Na última mensagem nós chegamos na metade do livro de Joel. Bem, então Joel pode ser dividido da seguinte forma: nós temos 3 oráculos que chamam a atenção do povo para o arrependimento, mostra como distanciar-se do Senhor, nós perdemos a razão de viver, nós perdemos a alegria que esta vida pode nos dar, nós passamos a utilizar deste mundo de uma maneira indevida. Como assim de maneira indevida? Romanos capítulo número 1, que sempre é utilizado para falar sobre a revelação geral de Deus na natureza, esse texto nos ensina que tudo que de Deus se pode conhecer está lá, mas olhando para a criação, para o poder de Deus manifestado na criação, o homem não o louva, pelo contrário, o texto começa dizendo que o homem detém a verdade pela injustiça. Não é que o homem barre a ação de Deus, deter ali significa eu troco a verdade de Deus pela injustiça. Então, se eu não descanso em Deus, se eu não sinto prazer em Deus, tomando emprestada o vocabulário de John Piper, quando ele fala sobre o hedonismo cristão, Deus é louvado de uma maneira grandiosa em nós, quando nós sentimos prazer nessa adoração. Então, se nós não buscamos como deve ser buscado, perdemos a chance de dar glória a Deus e perdemos também a chance de desfrutar desse mundo verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Por isso, em 3 oráculos, que foram as 3 mensagens passadas em Joel, o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. A partir do capítulo de número 2, entrando no 18 até o final, na segunda parte do livro de Joel, vemos o povo arrependido, ele começa a ser restaurado, ele começa a ser restituído. Por quê? Porque Deus é um Deus que se compadece. O texto que está aí apresentado, eu vou aproveitar uma divisão que o próprio texto dá e vamos trabalhar em 3 pontos em cima dessa mensagem. Na primeira parte, eu quero chamar a atenção que esse Deus que se compadece do seu povo, esse Deus que se compadece da sua criação, ele é um Deus que revela a nós quem ele é. Nós chamamos isso na teologia de atributos. E também esse é o Deus que se revela para nós, falando sobre os seus atos divinos. É isso que nós podemos ver nos 3 primeiros versículos. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 20, nós vemos Deus revelando os seus atributos e seus atos divinos a nós. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o lar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, para se mostrar que ele é o Deus que é capaz tanto de trazer sobre o povo juízo quando eles se afastam dele, ele também se mostra como Deus que se compadece com o seu povo. E nesses 3 versículos aqui, nós podemos ver Deus explicando para nós um pouco dessa sua revelação.
essa revelação de quem Ele é e daquilo que Ele faz. O versículo número 18, ele marca dois atributos de Deus muito interessantes. As palavras que nós encontramos, estou lendo na Almeida Revista, a nova atualizada, na verdade, nós encontramos a frase que diz: Deus teve, ou o Senhor teve grande amor. Essa expressão aparece em outras traduções como Deus mostrou zelo. Nós poderíamos dizer que esse teve grande amor e esse mostrou zelo que aqui está, é a maneira que um marido tem de amar sua esposa, de cuidar com sua esposa, de tal maneira que tudo que se aproxime para ela, ou até ela, que venha trazer algum tipo de perigo, que venha a ponto de trazer sofrimento para a esposa, o marido vai lá, tomado pelo amor, zelar por aquilo ou por aquela que é sua amada. É essa demonstração aqui que nos faz crer, que nos faz descansar nos braços do Deus que se compadece. O Senhor se relaciona com o seu povo, assim como um marido ama a sua esposa, zela por sua esposa, chegando ao ponto talvez de dar até a própria vida para a sua esposa. A segunda palavra que está aí é uma palavra que também tem um foco familiar, mas ela é muito utilizada às vezes para falar sobre o pai que se compadece do seu filho, ou então aquele senhor que tem escravos, mas ele os trata com humanidade, ele os trata de certo modo com mansidão, e aquele pai ou aquele dono de escravo olha ou para o seu escravo ou para o seu filho e se compadece dele quando ele sofre, se compadece dele quando ele está doente. Então é dessa maneira, pegando elementos do nosso dia a dia ou do nosso conhecimento familiar, que Deus se aproxima do seu povo e diz para eles: eu sou aquele que pune o pecado, mas eu também sou aquele que me compadeço do que é meu, do meu povo, daquele que se arrepende. Então Deus nos mostra essa revelação de si mesmo aqui, desta maneira. Isso é muito importante para nós, porque nós temos aqui um daqueles momentos nas Escrituras que nós chamamos de uma revelação especial de Deus. Nós vemos a revelação de Deus na natureza, que ela é muito ampla, ela fala sobre o seu poder, mas não fala sobre a sua bondade. Aqui nós estamos vendo Deus agindo, demonstrando tanto o seu poder, a sua grandeza, como Deus também está mostrando a sua bondade. Então, se Ele é aquele que se aproxima do seu povo, que vai mudar a situação do seu povo, a realidade do seu povo, o Senhor declara aquilo que Ele tem proposto no seu coração. A primeira frase do versículo de número 19 nos chama a atenção para um fato muito interessante. Primeiramente, Deus não criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. Deus não criou o mundo e deixou o mundo à própria sorte, e agora o seu papel é o de um mero espectador. Da mesma maneira que não atingimos ainda a tecnologia, de certo modo, de interagir com os filmes, com as séries que nós estamos assistindo. Bom, o que é que nós podemos falar sobre Deus? Deus está simplesmente sentado no seu trono, e Ele está com o maior serviço de streaming do universo, olhando cada capítulo da história, olhando cada vida individualmente, e Ele fica apático a isso, Ele fica alheio a isso, Ele fica indiferente a isso? Não, porque o Deus das Escrituras é o Deus que pune o pecado, é o Deus que conduz ao arrependimento, e é o Deus que se compadece do seu povo. Por isso, as palavras que nós podemos ver de Deus na introdução do versículo 19 nos faz pensar que Ele está aqui e Ele não está calado. Ele está aqui e se revela a nós. Nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos saber quais são suas intenções, podemos saber o que Ele quer de mim, podemos saber o que Ele quer de todo o povo. Então esse é um Deus que se revela. Ele não está ausente, Ele está presente e não está mudo. Então ouça aquilo que Deus está falando para nós. E isso é muito importante, porque dentro do discurso profético, ou da hora que o profeta escreve ou fala, normalmente nós podemos ver, de duas formas, Deus falando ao povo. Deus fala ao povo através do profeta, aí o profeta vai usar aquela frase, assim diz o Senhor, e dessa maneira ele vai usar os verbos na terceira pessoa. O Senhor diz, o Senhor fala, o Senhor cobra, o Senhor apresenta ao povo o que o Senhor quer do povo.
Então, é mensagem divina, sim, mas é interessante que em alguns momentos do anúncio profético, o Senhor, em lugar de dizer ao homem, ao seu profeta, bom que ele fale suas palavras, colocando aí no que a gente chama de terceira pessoa do singular ou do plural. É interessante quando Deus, ele usa o profeta, colocando os verbos na primeira pessoa, não apenas anunciando a mensagem, mas de certo modo falando que ele está envolvido com aquilo que ele está falando. É isso que a gente vê aqui no versículo de número 19. Então, por favor, observe que os verbos estão na primeira pessoa. Então, além de ser um anúncio divino, é um anúncio divino de poder, de autoridade, mas ao mesmo tempo de um Deus que não está alheio à nossa dor, de um Deus que não está distante de nós, de um Deus que, na sua forma mais plena, digamos assim, de se aproximar de nós, ele se aproximou através da encarnação do Senhor Jesus, o seu Filho. Deus então toma aqui o verbo na primeira palavra para mostrar que ele está interessado, para mostrar que ele está próximo, para mostrar que ele é aquele que ele é o Deus que se compadece. Por isso nós lemos as palavras: eis que lhe envio cereal. Aí depois ele diz: farei de vocês. Depois ele diz: removerei, lançarei para uma terra seca, lançarei a sua vanguarda. Ele está mostrando como ele está interessado na vida do seu povo. A mudança aqui da terceira pessoa, do singular ou do plural, que é a maneira mais comum de nós vermos oráculos divinos, vai para a primeira pessoa para mostrar proximidade, para mostrar interesse. Deus interage com o seu povo e Deus mostra que Ele é o Deus que se compadece, porque revelando os seus atributos e atos divinos, Ele mostra que Ele não está distante de nós, Ele está presente, está bem próximo. Na linguagem do apóstolo Paulo, lá para os gregos, para os atenienses especificamente, em Atos 17, ele diz que de tal modo ele interage com nós, de tal modo a linguagem teológica, ele é um Deus imanente, ele está aqui em nós, presente em nós, mas ele também é um Deus transcendente, ele está acima de toda a criação. Paulo diz que de certo modo Deus interage conosco, que de alguma maneira, ele diz que se nós pudéssemos tateando, procurar Deus, nós talvez até o achássemos. É Paulo mostrando o interesse que Deus tem na sua criação. E esse interesse se mostra nas palavras do profeta dizendo: ele é um Deus que se compadece. É assim que ele mostra, primeiramente, nos 3 primeiros versículos, que ele se compadece do seu povo, por isso ele revela seus atos e ele também realiza ou revela os seus atributos. Uma outra maneira, que está bem entrelaçada, só é um versículo, cada uma dessas duas próximas formas, Deus mostra que Ele é um Deus que se compadece, não apenas, digamos assim, dos filhos de Adão ou dos filhos de Abraão, mas Ele também é um Deus que se compadece de toda a sua criação. Por isso, no versículo de número 21, nós vemos agora esse Deus que se compadece, especificando um pouco mais como Ele está próximo daquilo que é seu, e que ainda que o pecado tenha mudado, tenha colocado de cabeça para baixo, subvertido aquilo que era a criação na maneira original, não havia morte, hoje há morte, não havia violência, agora há violência entre os animais. Era para termos um governo do homem como um vice-rei da parte de Deus, administrando bem esse mundo para a glória de Deus. Então, o mundo foi subvertido por causa do pecado, o mundo foi amaldiçoado por causa do pecado da humanidade. Mas ainda que o mundo esteja dessa forma, há vários relatos nas Escrituras que mostram que Deus tem interesse. Deus tem interesse na terra de Canaã, Deus tem interesse na região ali onde está Jerusalém, Deus tem interesse naquele lugar do templo. Mas Ele não é o Deus só de Israel. Quando nós o mencionamos que Ele é o Deus de Israel, não é que Ele está condicionado a Israel, como outros deuses estavam. Nós temos Moloque, lá, a abominação dos Moabitas. Nós temos Milcom, a abominação dos Amonitas. Haviam vários e vários deuses lá no panteão egípcio. E quando se fala sobre os deuses egípcios, fala sobre esses deuses, e normalmente isso está atrelado, sabe o quê? Ao local onde aquele Deus era adorado. Quando o Senhor é chamado de o Deus de Israel, Ele não está limitado, condicionado à terra de Israel. Diz que aquele lugar tem um destaque que Ele mesmo colocou. Mas ouvimos palavras como o Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra,
o mundo, tudo que existe e aqueles que nele habitam. O Senhor tem interesse pela terra. O Senhor é o Criador da terra. Por isso, nesse momento aqui de mostrar que Ele é um Deus que se compadece, veja comigo o versículo de número 21, e veja que esse Deus que se compadece é um Deus que está restaurando a sua terra. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 21, nós lemos assim: não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Tudo bem, quando Deus fala com a terra, não está dizendo que a terra, é aquilo que está dentro do conceito de certas religiões animistas, tá bom? Olha, aquela mangueira tem um espírito, então não vamos cuidar daquela mangueira, tá bom? A cachoeira tem um espírito, então temos que ter cuidado com isso. Não é essa personificação aí, tá bom? Que alguns acabam atrelando a ideia de mãe terra, mãe natureza. Não tem mãe terra, não tem mãe natureza. Tem um pai que criou todas as coisas e a natureza é sua criação. É por isso que, de algum modo, a gente tem que ter uma concepção teológica que poderíamos dizer assim: o melhor uso da terra, o melhor cuidado para com os animais. Poderíamos, de certo modo, dizer isso. Porque olha as palavras de Deus aqui, mostrando o seu interesse em restaurar essa terra. E como é que ele explica essa restauração? Bom, a gente vai pegar o versículo 21 e vai dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, ele mostra que ele dá atenção ao estado atual em que a terra de Israel se encontrava. Bom, especificamente aqui a terra de Israel, mas temos outras referências que nos fazem pensar que Deus tem interesse também sobre outras terras, que Deus tem interesse em outros povos, que não seja apenas o povo de Israel. Mas fiquemos por enquanto aqui com o versículo 21, a parte A do versículo que diz: não tenha medo, ó terra. Nos 3 primeiros oráculos que nós vimos acerca do que o povo estava fazendo lá na terra de Israel, na terra de Canaã, nós podemos ver os gafanhotos entrando, nós podemos ver a seca vindo sobre a terra, e na última mensagem, vocês devem lembrar, não sabemos ao certo se era um enxame, uma invasão de gafanhotos, ou se era propriamente dito um exército invasor. A questão é que quando eles passavam, parece que na frente dele tudo estava verdinho, mas na hora em que eles passavam, se olhassem para trás, eles deixavam tudo devastado. Deixavam tudo queimado, deixavam tudo bom, de uma maneira que só lembrasse a morte. A terra está assim. Então o Senhor que se compadece, revelando quem Ele é, agora Ele olha especificamente para a terra de Israel e diz aqui: não temas, ó terra. Eles têm um cuidado para com o estado em que a terra se encontra, ou poderíamos chamar a questão do solo. Bom, quando eu mencionei que a Bíblia ela chega a dar para nós um certo esboço, poderíamos chamar de uma teologia ecológica ou de uma teologia da mordomia. Eu prefiro a expressão uma teologia da mordomia. Nosso pai Adão foi criado e foi colocado no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Uma maneira de Deus mostrar que aquilo que os seres humanos fazem em relação à terra acaba atingindo a terra. Há uma expressão no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, principalmente naquela parte que vai para o livro de Deuteronômio e pega também alguns relatos de Número. Se o povo pecasse, se o povo não se arrependesse, a maneira de Deus dizer que o juízo viria sobre eles é: a terra vai vomitar vocês. A terra vai vomitar vocês. Bom, era uma maneira de atrelar a responsabilidade pelo uso da terra, a maneira que Deus disse para a terra ser cuidada. Tá bom? Então é interessante isso. No Novo Testamento, para corroborar ou para, digamos assim, nos dar mais um certo chão para dizer sobre uma teologia da mordomia que fale sobre o bom uso da terra, lembre que a natureza geme aguardando que nós, eleitos de Deus, experimentemos o corpo glorificado. Lembra que quando Cristo reinar sobre a terra, nós veremos os animais voltando ao seu estado edênico, o seu estado pré-queda, o seu estado original, onde a criança ela vai brincar com a cobra, onde uma ovelha vai pastar com um leão. Toda aquela ferocidade que a gente vê na natureza, que veio por causa do pecado, pelo menos no milênio a gente tem um vislumbre de que aquilo vai ser restaurado.
Então dá para se falar de algum modo de uma teologia da mordomia que fala sobre o cuidado que nós devemos ter para com a terra. E olhando um pouco mais agora para a parte B do versículo 21, Deus fala para aquela terra assolada pelos gafanhotos, pela seca e também por exércitos inimigos. Deus diz para aquela terra: alegre-se e exulte. Eu sei que aqui nós temos uma figura de linguagem chamada de antropomorficação. Bom, seres inanimados, eles são vistos como seres animados, ou com alma, ou como ser humano, para de algum modo destacar uma ideia do que está sendo falado pelo Senhor nosso Deus. Então Deus toma ali a terra como se fosse uma pessoa e diz: não tema. Mostra para aquele lugar que Deus dá atenção ao seu estado. Depois ele mostra as intenções que ele tem para com essa terra. Ele diz: alegre-se, exulte, no sentido de que parece que a situação de subversão por causa do pecado vai ser revestido, e a terra invadida por gafanhotos nunca mais vai ver aquilo. A terra que foi incendiada, que está em seca, nunca mais viria aquilo. A terra que foi dizimada, se os exércitos que falamos na mensagem passada são exércitos humanos, nunca mais aquela terra será destruída pelo machado dos exércitos inimigos de Israel. Deus mostra interesse e, por fim, Deus mostra esse compadecimento até mesmo para com a terra, mostrando o seu modo de agir. Como o Senhor faz isso para nós? Ele simplesmente diz assim, que a terra não deveria temer, que a terra deveria se regozijar, porque o Senhor faz grandes coisas. A maneira que nós temos com essas três palavras em português, o Senhor faz, faz grandes coisas. Na língua de Joel, no hebraico, a gente vai ter dois verbos trabalhando aqui, mais ou menos para dizer assim: grandiosamente, ou de grandiosamente, ele faz coisas grandes e ele age com firmeza. A gente poderia dizer mais ou menos assim. Ficaria um pouco redundante, certo? Mas a ideia colocada é essa mesmo, é repetir. Só que a redundância para nós dá a ideia que é repetir de maneira desnecessária, né? Jogue aí a pedra quem nunca pensou ou quem nunca disse sair para fora e subir para cima. Então, há momentos em que a redundância parece desnecessária, mas no discurso divino, a redundância, a repetição, é para enfatizar o que Deus está fazendo. Terra, o Senhor que te criou, o Senhor que viu a maldição que caiu sobre você, Ele está dizendo que Ele vai agir de uma maneira em que Ele vai mostrar que faz grandes coisas, e Ele vai mostrar o seu grande poder, o seu modo de agir, quando Ele mostrar que Ele se compadece de ti. Então a terra, está aí sendo vista como algo que vai experimentar restauração, porque o Senhor se compadece dela. Depois, vêm os animais. Eu não vou citar aqui o filósofo, tá bom? Como eu mencionei na segunda mensagem, que os animais, vendo seus donos morrerem, vendo aí o pasto secando, os animais às vezes se compadecem mais das pessoas que o servem. Aí todo mundo lembra, talvez, lá que eu falei sobre o tengo, lengo, tengo, que é o chocalho do boi, mostrando que às vezes ele é mais musical, que ele se compadece mais daquilo que está vendo, a seca, do que às vezes os seres humanos. Aqui esses mesmos animais, voltando lá para aquilo que mencionamos na segunda mensagem, o texto diz que o Senhor se compadece da terra, o Senhor se compadece dos animais. Lembra por quê? A gente viu, por causa daquilo que Deus é, os seus atributos, por causa daquilo que Deus faz, o seu propósito para com a terra. E aqui, pensando nos animais, a gente vai para o versículo 22. E olhando para o versículo 22, ele promete que vai renovar o cuidado para com os animais. Qual a sequência? Se a terra vai experimentar uma restauração, então vai ter pasto para os animais, e os animais tão magros, tão secos, como aqueles da visão de José. Quando ele viu as 7 vacas magras, esses animais vão ter agora pasto, e esses animais de algum modo, eles vão experimentar aquilo que Jesus Cristo disse lá, em várias vezes nos evangelhos. Ele é aquele que faz crescer o lírio do campo, ele é aquele que alimenta os pardais de uma maneira em geral, ele é aquele que dá o alimento para todos os animais. Então o Senhor é o nosso Deus que se compadece com a sua criação, seja ela inanimada como as plantas, seja ela inanimada no sentido que os animais são, tá bom? Diferenciando de nós, tá bom? São animados, mas eu prefiro chamar de irracionais, para melhor ficar aí, tá bom? Olha só o que diz o versículo 22. Não tenham medo, animais selvagens.
Ele trata também a semelhança do que ele fez lá. E quando ele faz isso, é interessante que o Senhor mostra a bondade dele a todas as suas criaturas. Jesus falou que ele alimenta os passarinhos. Jesus falou que ele dá glória, ele veste a erva do campo. E aqui ele está falando que os animais não deveriam também temer, porque o Senhor não esqueceu deles. A maldição do pecado veio e ela é ampliada sobre a terra. Nós fazemos a terra clamar, os animais são maltratados, é o que nós estamos vendo aqui. Mas o texto diz: não tenham medo, animais selvagens, demonstrando a bondade a todas as suas criaturas. E ele vai mostrar aqui como ele providencial e poderosamente o Senhor cuida dos animais. Porque ele diz: os pastos do deserto vão reverdecer. As árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. É interessante que parte do que o Senhor está falando aqui era também ligado ao homem do campo daqueles dias. Bom, então, o pasto vai verdejar, então vai haver pasto para as ovelhas, para os bois. Mas quando ele fala sobre a questão das figueiras e as videiras, de certo modo, aqui era o arroz com feijão deles. Eram as coisas mais básicas, as oliveiras e as videiras. É tanto que para falar sobre tempo de paz, para falar sobre tempo de prosperidade, ele diz assim: vai chegar um dia em que alguém chamará o seu irmão para os dois sentarem debaixo da sua videira e da sua figueira. Então era o sustento básico que seria dado lá para aquelas pessoas. Então o Senhor, de algum modo, mostrando que ele se compadece da terra, que ele se compadece dos animais, ele começa a pavimentar o caminho para dizer que ele é o Senhor que se compadece, pelo que ele é e pelo que ele faz. Pelo que ele é e pelo que ele faz para com a terra. Pelo que ele é e pelo que ele faz para com os animais. Mas o Senhor, principalmente, mostra que se compadece de nós pelo modo como ele faz o seu povo se reconciliar consigo. Tudo isso está nos preparando justamente para nós entrarmos na maior parte dos versículos, que são os versículos 23 a 27, onde o Deus que se compadece do seu povo, ele mostra isso, sabe como? Ele mostra isso reconciliando o povo dele consigo. Ele é um Deus amoroso, você está vendo aqui? O Deus bíblico, ele mostra seu compadecimento e seu cuidado para com aquilo que é inanimado, para com aquilo que é irracional, mas principalmente o Senhor mostra o seu cuidado para nós que somos o seu povo hoje, e mostrava também o cuidado para com Israel no mundo antigo, e o Senhor não abandonou Israel, lembra disso? A igreja não substituiu Israel, e o Senhor ainda se compadece do seu povo hoje. Dentro do texto bíblico, como o Senhor mostra que ele se compadece do seu povo? Olhando para o versículo 23, vamos explicar essa reconciliação aqui no texto. O versículo 23 diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus. Bom, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus. Ele poderia ter escolhido várias formas para se relacionar ao povo de Israel. Poderia ter chamado de povo de Israel, filhos de Abraão. Poderia até ter usado, tá bom, especificamente, acreditamos que ele está na região sul de Israel, ele está no reino de Judá. Ele poderia até ter dito terra de Judá. É muito interessante isso. Mas ele escolhe justamente a expressão filhos de Sião. Esse título, tá bom, de se relacionar ou se referir ao povo de Deus, está muito ligado a um fato que nós vemos no livro de Deuteronômio. À medida que cada vez mais o povo chegava às vésperas de colocar o pé em Canaã, onde o Senhor mostraria ao povo a terra que manava leite e mel, o Senhor já havia organizado 40 anos antes o culto. Já tinha dado o tabernáculo, já tinha criado a instituição do sacerdócio, os sacrifícios, as festas fixas, a Páscoa, os sábados e a lua nova, tudo já tinha sido criado. Mas dentro da maneira em que Deus estava agindo, Deus já havia dito também que ele havia escolhido um lugar entre todas as tribos de Israel, para que ali ele colocasse o seu nome. Então, essa é a maneira em que o texto se expressa lá em Deuteronômio, para mostrar que Deus ele é o Senhor de toda a terra, mas ele escolhe Israel.
Ele é o Senhor de todo Israel, mas Ele escolhe Jerusalém. Ele é o Senhor de toda Jerusalém, mas Ele escolhe um lugar específico para que ali o seu nome fosse anunciado no Antigo Testamento, a Jerusalém. E Jerusalém, Sião, Ariel, Jebus, escolha o nome. Todos são os mesmos lugares. Monte Moriá, Monte Sião, Ariel é uma maneira que Isaías ele se refere à cidade de Jerusalém e ao templo, tá bom? Ariel, o pessoal aí que torce Fortaleza, Ariel, leões de Deus ou leão de Deus, tá bom? Eu vou procurar alguma expressão para o pessoal que torce o Ceará, tá bom? Eu não encontrei nas escrituras, eu estou dando o Ariel aqui porque está dentro do texto, é um outro nome para Sião. Então a maneira que Deus usa para se referir aqui ao povo é: sabe a cidade que foi abandonada pelos levitas, porque ninguém mais levava para lá os sacrifícios? Olha, não tinha pasto, então não tinha as ofertas de alimentos. Se não tinha pasto, não tinha os animais para sacrificar. Então, basicamente, as portas do templo são fechadas, os sacerdotes levitas vão cuidar das suas terras, o culto a Deus é esquecido, os louvores são esquecidos, a mensagem ensinada é esquecida. Então, no momento em que ele diz, filhos de Sião, o Senhor está mostrando que está preocupado com a terra. Ele mostra que está preocupado com os animais, mas principalmente Deus está preocupado com o bem-estar espiritual e com o bem-estar físico do seu povo. Por isso ele continua dizendo para nós: alegrem-se e exultem no Deus, no Senhor seu Deus. Ele se compadece de nós de uma maneira em que Ele quer ter comunhão conosco. É quase como se através desse texto a gente pudesse se aproximar e como se fosse olhando talvez um vidro um pouco embaçado, a gente conseguisse se aproximar e começa a olhar do outro lado desse texto, sabe o quê? Temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Romanos capítulo número 5. O Senhor que se compadece do seu povo, o Senhor que busca para que o homem se reconcilie com Ele. É isso que a gente chega a ver aqui nesse momento. O Senhor está mostrando que vai restaurar, que vai compadecer-se do seu povo, restaurando neles a razão de viver. Isso fica um pouco mais claro quando a gente vai entrando na parte B do versículo 25, 23 e vai entrando até o versículo 25. Quando ele diz, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os largares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Olhando para esse texto, como é que Deus está mostrando que está dando para eles vida espiritual e vida física? Eu queria que você observasse a expressão quando aparece aqui o termo chuvas, tá bom? Tanto no versículo de número 23, na primeira parte, quanto ele se repete no final do versículo 23. Na língua portuguesa está colocado do mesmo jeito, as chuvas e as chuvas. Na língua hebraica, o primeiro chuvas, bom, ele está no singular e ele usa o artigo, a chuva, tá bom? O segundo chuvas não tem artigo, está no singular. Por que eu chamo a atenção? A maneira como a palavra chuvas, a primeira ocorrência que está aqui nas nossas Bíblias, ela ocorre no texto hebraico, ela ocorre permitindo uma outra tradução. Mestres. Pois é a mesma forma que é utilizado em textos tanto de provérbios quanto em outros textos bíblicos para falar sobre aqueles que Deus envia para guiar o seu povo e, de certo modo, para dar vida ao seu povo. Na história da interpretação bíblica, os antigos judeus, eles olharam para esse texto, a chuva, não é? Na primeira ocorrência, como aparece em hebraico, e eles viram, uma figura do Messias. Então, quando nós pegamos essa ideia e colocamos no texto, nós teríamos mais ou menos a tradução assim: porque eles lhes dará o mestre da justiça. O mestre da justiça. Bom, então, essa parte que temos aí no versículo número 23, ela tanto pode ser traduzida como chuva, como pode ser traduzido como mestre. E essa figura foi sendo, ano após ano, associado à figura do Messias. Pode parecer um pouco estranho para nós, mas o final do texto deixa isso mais claro.
E se Deus me permitir, estou orando e ansiando há um bom tempo pregar para vocês Joel 22, do 28 ao 32. Todos os estudos, todas as mensagens, os preparos que eu já fiz, procurando a cereja do bolo do livro de Joel, que é o capítulo 2, versículo 28 ao 32. São bênçãos messiânicas. Então faria um certo sentido aqui, Deus está apontando para o Messias. Bom, isso a gente vai ver um pouco mais em Bíblias de estudo, isso vai ver um pouco mais em comentários bíblicos, isso você vai ver mais, tá bom? Se puder estudar com mais atenção o texto. Então, nessa primeira parte, é possível que ele esteja se referindo a bênçãos, mas bênçãos espirituais. Eu vou mandar para vocês, bom? O mestre da justiça, eu vou mandar para vocês aquele que vai dar para vocês a vida que vocês precisam. Essa primeira parte, como mencionei, permite essas duas traduções. A segunda parte, do versículo 23b em diante, ele marca mais atenção para a vida física mesmo. Quando ele diz que o Senhor vai fazer como era no passado. Ele vai mandar as primeiras e as últimas chuvas. Para quem é do Nordeste, bom, é como se ele estivesse dizendo, ele vai mandar a primeira chuva do caju e ele vai mandar a segunda chuva do caju. Ou seja, todo mundo vai ter suco de caju e todo mundo vai poder comer castanha. Deus vai dar uma produção fantástica, poderíamos dizer assim. Na linguagem deles Deus vai garantir que haja o trigo, Deus vai garantir que haja a oliva, Deus vai garantir que haja os figos. Não vai faltar o que é básico para o meu povo, porque estou me mostrando que me compadeço deles, me compadeço pelo lado espiritual, me compadeço pelo lado também físico. O Senhor está mostrando aqui que eles estão redescobrindo a razão de viver. Quando se afastaram de Deus, amargaram em tudo aquilo que uma vida espiritual sem Deus, sem sentido, traz. Pode até ganhar muito, pode até ter muito, mas todo aquele muito que ele tem, parece nada. Parece que tudo escorre pelas mãos, porque ele pode se encher de prazeres, mas por dentro continua morto. É a voz do rico louco que o Senhor fala na sua parábola, que diz, olha, você juntou, derrubou seus celeiros, fez outros maiores, e o que você tem, para quem será, se a morte bater na sua porta hoje? Busca, tem, compra, mas não tem satisfação, porque não tem o real tesouro em sua vida, que é a comunhão com Deus. A partir então do versículo de número 25, a gente encontra as bênçãos messiânicas, tá bom? Então, olha como fica um pouco mais claro para nós, quando ele diz assim, nos versículos 26 a 27, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Uma prática que sempre acompanhava alguns sacrifícios era que o povo levava o animal ou levava os grãos e apresentava a Deus, e parte daquilo era queimado, outra parte era dado para o sustento dos sacerdotes, mas também havia uma parte, em algumas ocasiões, em que o povo que tinha levado o sacrifício comia do próprio sacrifício. Então eles louvavam a Deus e eles comiam diante do Senhor. Mais ou menos como o Farofa Day de hoje, mais ou menos como a gente tem os cafés da manhã aqui. Não é simplesmente uma refeição, mas é uma refeição em que o povo de Deus, ele pode se apresentar diante do Senhor, comer, se alegrar e louvar ao nome do Senhor. E de certo modo também é o que a gente vê presente na ceia. Eu sei que a gente deixa muitas vezes, tá bom, para fazer nesse final do culto, e às vezes é um pouco apressado, mas a ideia que a igreja de Corinto nos apresenta, e outras igrejas, elas também refletem esse costume, é que era um dia de banquete, era um dia em que as pessoas comiam, era um dia que as pessoas se sentiam bem, era um dia em que as pessoas louvavam a Deus, juntos em uma comunhão, bom, tanto de outros alimentos, quanto utilizando da mesa do Senhor. Então a ideia de comer e a ideia de estar louvando, ela era comum dentro lá do Antigo Testamento. E o texto mostra aqui essa ideia de adoração como uma bênção messiânica. Como é que a gente sabe? Porque Deus está prometendo aqui 2 vezes algo para o povo de Israel. Ele diz, nunca mais o meu povo será envergonhado. E isso termina o versículo 27 dizendo, nunca mais o meu povo será envergonhado.
E aqui é para uma promessa definitiva. A gente vai ficar mais ciente disso quando nós entrarmos no capítulo de número 2, versículo 28 até o versículo número 32. Deus está dizendo para Israel: eu vou restaurar vocês nesses dias, nesses tempos aqui de Joel, mas há bênçãos futuras dadas para vocês, onde ele menciona, tá bom? Eu vou voltar para o versículo 26. Vocês terão comida em abundância e vocês ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, que fez maravilhas em vocês, em favor de vocês, e vocês nunca mais, serão envergonhados. Toda a vergonha será tirada, todo o opróbrio, a frase mais clássica, todo o opróbrio vai ser tirado diante do povo de Israel. Aí, para mostrar mais e mais o caráter messiânico aqui, o texto diz: vocês saberão que eu estou no meio de vocês, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro Deus. É uma promessa de extinguir totalmente toda a idolatria do povo de Israel, mas também é uma promessa em que o povo vai conhecer profundamente o seu Deus. Guarda essa frase: vocês saberão. A ideia por trás do verbo aqui, conhecer, não é encher a cabeça de conteúdos, não é saber definições, eles lá da teologia rabínica, da teologia dos profetas, e nós aqui da teologia contemporânea ou da teologia sistemática. Não é encher a cabeça de informação, porque os melhores teólogos estão no inferno, os anjos caídos. Eles conhecem Deus melhor do que nós. Então não adianta se você sabe definir melhor do que o seu pastor, melhor do que os seus líderes, alguns conteúdos, não importa. O importa é o quanto isso tem transformado a sua vida. Porque quando o texto coloca aqui, vocês saberão que eu estou no meio de vocês, ele está falando que essas pessoas ouviram ao Deus que os conduz ao arrependimento. Elas viram que Deus é aquele que se compadece do seu povo, por isso agora eles estão conhecendo, sabendo, se relacionando e servindo verdadeiramente o seu Deus. Deus está mostrando que cuida do seu povo, ainda que ele se afaste. Ele é o Deus que nos conduz ao arrependimento. Ele é o Deus que se compadece do seu povo. Vamos, por favor, passar agora para as nossas aplicações. Deus é o Deus que se compadece de nós. Na primeira aplicação, lembra disso. Estuda mais sobre quem Deus é. Estuda mais sobre o que Deus faz. Nós chamamos isso tecnicamente de estudar os atributos de Deus e os atos de Deus. Deus se revelou para nós em histórias, e quando Deus ele se relaciona com aquelas pessoas reais que existiram nos dias do Antigo Testamento, o Senhor mostra quem Ele é, e através disso Ele está mostrando como Ele exige de nós nos aproximarmos diante dEle. Nós não podemos nos aproximar diante dEle da maneira que nós queremos, nós não podemos nos aproximar diante dEle da forma em que nós podemos. Temos que nos aproximar do jeito em que o Senhor pode ser realmente cultuado por nós. Isso significa conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então estude os atributos de Deus, estude quem é o Deus a quem você serve. Porque quando você fizer isso, sabe o que é que vai brotar no seu coração? Vai brotar louvor. Vai brotar no seu coração vontade de servir. Bom, a gente quase não tem hoje à noite o culto das crianças porque não tinha professor. Isso não é um evento único. Somos 320 pessoas. Por que não tem ninguém servindo? Os que estão servindo estão cansados. Cansados. Gente que já está 3, 4, 5 anos perdendo aqui o culto para os seus filhos estarem lá, ou os seus sobrinhos. Bom, se você realmente conhece quem é Deus, se você realmente se relaciona com Ele, por que você não quer servir? Me diz. É ilógico. Desculpa, o seu conhecimento é quase diabólico, porque os demônios conhecem Deus, mas não querem servir a Deus. Toda teologia que não é transformada em serviço, em adoração, em consagração, é teologia demoníaca. É isso. Conhece o teu Deus, se relaciona com o teu Deus, seja transformado pelo seu Deus. Uma outra definição ou aplicação que nós podemos ver aqui é essa: conheça a teologia do mandato.
Bom, o que é que Deus exige de nós em relação ao cuidado da terra? O que é que Deus exige de nós em relação ao cuidado dos animais? Falei para vocês, eu prefiro chamar de teologia bíblica da mordomia. Fomos colocados nesse mundo, o mundo caiu, mas ainda que seja um mundo devastado por causa do meu pecado, esse mundo ainda pertence ao meu Deus. Ele vai ser restaurado, ele vai ser purificado, ele voltará a todas as condições antigas que nós conhecemos no livro lá de Gênesis, capítulo 1 e capítulo de número 2. Se você sabe que Deus é o Deus que se compadece de você, saiba que uma terceira aplicação que nós podemos fazer é: louve ao Criador e louve ao mantenedor de toda a terra. Vem praga, vai praga, vem El Ninho, vai El Ninho, vem Laninha. A gente vê as colheitas no Brasil às vezes sofrendo. Bom, não se, às vezes, em determinado momento, colhem tantos grãos quanto anteriormente, mas lembre que mesmo no último grande aperreio que nós passamos, nunca faltou o alimento sobre a sua mesa. Você teve o que comer durante a pandemia, você teve uma casa para você se proteger do frio, para você se proteger do calor, você pôde desenvolver uma coisa chamada home office, e os irmãos aí que são motoqueiros, como foram abençoados pelo serviço de entrega. Deus estava cuidando de nós, porque Ele é o nosso Criador, e porque Ele é o nosso mantenedor. O que é que a gente vai fazer diante disso? Salmo de número 49 me lembra muito a dívida que eu tenho para com o meu Deus. O Salmo número 49 é um salmo que ele tem um conteúdo evangelístico e ele deve nos confrontar para que nós entendamos aquilo que ele fez por nós. Salmo 49, versículos 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Eu nem posso pagar pelo pecado do meu irmão ou até mesmo pelo meu. Qual a minha situação diante de Deus? Ele proveu o pagamento através de Cristo Jesus. O que é que eu faço? Eu vou servir a Jesus para pagar a promissória que foi aberta? Eu vou fazer alguma coisa para completar a minha salvação? Não. Não se completa a salvação. O sacrifício de Cristo é único. O sacrifício de Cristo é exclusivo. Então, pastor, por que é que eu tenho que servir? Por causa de gratidão. Por causa de gratidão. E quando a gente não vê pessoas servindo na igreja, além da teologia demoníaca que não se transforma em serviço, será que nós estamos tão chateados e tão cheios de Deus e somos tão ingratos que não vai brotar do nosso coração a vontade de servi-lo? Vamos deixar os nossos irmãos carregando fardos enquanto outros não estão fazendo nada? Louve ao Senhor, que é Criador e mantenedor do Pai. Por fim, aprenda a descansar no cuidado do soberano Deus e Pai. Foi isso que eles experimentaram aqui. Deus está restaurando a terra para eles, Deus está mostrando cuidado para com os animais, porém Deus está mostrando um cuidado muito maior para com o seu povo, aqueles que o amam, aqueles que de noite e dia clamam diante dele para que o Senhor os abençoe. O texto de hoje, então, serve como uma apresentação inicial. Deus está cuidando do seu povo fisicamente, Deus está cuidando do seu povo espiritualmente, e no próximo texto, como eu mencionei, se o Senhor permitir, nós veremos o grande cuidado de Cristo através da doação que Ele nos fez do seu Espírito Santo. Vamos baixar nossa cabeça agora e vamos agradecer ao Senhor por sua bondade. Santo Deus e Pai, obrigado porque és o Senhor que se compadece de nós. Que o reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus brote de nossas vidas com um louvor adequado através de canções, cânticos e salmos espirituais. Que a maneira que nós temos de louvar e de ser gratos ao Senhor, que é o Senhor que se compadece de nós, brote através do serviço que nós podemos ministrar uns aos outros aqui, o exercício dos nossos dons, o cuidado para com uns aos outros aqui. Nos abençoa, ó Deus. Ó Pai, e nos ajude ainda mais a demonstrar essa gratidão pelo Senhor que nos compadece, reconhecendo a Cristo Jesus, seja em palavras, pensamentos, seja em ações, que nós reconheçamos a Cristo Jesus como nosso Senhor, para a Tua glória, ó Pai, e para a glória do Espírito Santo. Muito obrigado, é o que eu te peço,
Em nome de Cristo Jesus. Amém.